Investidores, Bitcoin sendo cotado aos 41.400 dólares, corrigindo hoje aqui, sofrendo uma queda de 3,11%, levando também as principais criptomoedas do mercado a um cenário de correção, e a gente vai nesse vídeo dar um giro aqui por alguns fatos e dados interessantes. Vamos olhar também o gráfico do Bitcoin, vamos falar de Ethereum, de Solana e também do S&P 500 e das expectativas do mercado em relação aos cortes de juros, que são um dos principais catalisadores que nós esperamos para potencialização dos rallies nos ativos de risco esse ano. E eu vou deixar o convite para você que é novo, está chegando no canal agora, ou até mesmo você que está começando a investir no mercado de criptomoedas, que você se inscreva aqui no canal, ative as notificações para que você possa continuar tendo acesso aos nossos conteúdos. A gente está aqui compartilhando quase que diariamente análises do mercado com foco em criptomoedas, mas a gente fala de outros mercados também, focando aqui sempre em análises de preço, de mercado e de fundamentos. Então faça parte da nossa comunidade, passamos dos 3.500 inscritos e estamos crescendo em um ritmo acelerado, então junte-se a nós para surfar esse ciclo de alta. Essa próxima janela de 2 anos promete grandes resultados e assim um período de prosperidade muito grande para os investidores desse mercado. Então junte-se a nós. E vamos começar então o nosso giro, investidores, falando da Ethereum, né, que está aí em um processo já de atualização, né? A atualização DeCun que irá acontecer, esse processo de atualização está acontecendo primeiro na testnet da Ethereum, que é a Goerli, né? E alguns problemas foram identificados, né, nesse processo aí de atualização lá na testnet. Tinha gente me perguntando se isso pode prejudicar a Ethereum, se isso é um fator preocupante, e, na minha opinião, não. As testnets estão aí para isso, investidores, tá? Eventuais problemas devem ser corrigidos nas testnets para que a gente não tenha problemas na rede Ethereum, na rede principal. É ela que importa, tá? E essa atualização também essa atualização da ETH é bastante aguardada pelo mercado, porque ela vai permitir aí os roll-ups, né? Acho que assim, você para ser um investidor desse mercado não precisa ser um desenvolvedor, você tem que ser investidor, tá? E você não precisa ter um entendimento técnico de uma blockchain, não é necessário, né? Da mesma forma que quando você vai investir em um imóvel, você não precisa se tornar um engenheiro elétrico para você aprender os pormenores das instalações elétricas da casa, você não precisa dominar os pormenores do que é uma blockchain, mas às vezes é legal você entender algumas dinâmicas. E essa dinâmica dos roll-ups, que as segundas camadas da Ethereum passarão a utilizar, irão agrupar transações, certo? E aí essas transações serão enviadas para os blocos da Ethereum em apenas uma única transação, certo? Então as transações são agrupadas aqui, são enviadas em formato de uma única transação lá para a rede da ETH, e isso vai trazer uma escalabilidade muito grande. A Ethereum vai escalar em termos de transações por segundo, e também vai baratear o custo das transações, né? Você imagina, você tem um pacote aqui cheio de transações que vai receber o custo de uma única transação lá dentro da rede Ethereum. Então, essa atualização é bastante aguardada pelo mercado, tá? E aqui no gráfico da ETH, investidores, a gente segue monitorando uma possibilidade da Ethereum lá buscar a casa dos 3.200 dólares. Quem sabe na continuidade ainda dessa pernada que ela está realizando aqui, né? Ó, ela está realizando um movimento aqui, certo? Que tirou ela lá dos 1.500 dólares, levou ela até os 2.700, né? Ela começou a ter uma dificuldade para romper esse nível aqui, é um nível que seria natural a ETH ter uma dificuldade para romper em função do mercado ter já rejeitado esse nível em oportunidades anteriores aqui nas últimas semanas, e também esse nível foi um suporte para ela aqui no passado. Então, suportes do passado se tornam resistências do futuro, então uma dificuldade natural de romper esse nível. E, bom, havendo o rompimento, a gente projeta ETH 3.200 dólares, e aí fica a dúvida. ETH vai chegar rompendo aqui já então e vai lá buscar esses 3.000 antes da gente ter um processo de lateralização mais longo, ou até mesmo de correção, com a ETH voltando ali para o nível próximo dos 2.000 dólares? É isso que a gente tá aguardando para ver os desdobramentos aí. Pode ser que a gente tenha aqui uma correção, pode ser que a gente tenha que ainda aguardar um pouquinho mais para ver a Ethereum indo buscar a casa dos 3.000 dólares, tá? Mas eu acredito que na hora que isso acontecer, a gente tende a ver uma verdadeira explosão, como os investidores que são mais novos nesse mercado ainda não viram. Então, seja paciente, a paciência é um atributo obrigatório para o investidor desse mercado. Não entre para esse mercado com expectativas de lucro rápido, tá? Lucros rápidos, ganhar dinheiro fácil, porque não é assim.
E à medida que o tempo vai passando, você vai realmente confirmando essa dinâmica. Tem que ser paciente, tem que dar tempo para as coisas acontecerem. Não estabeleça prazos para os seus investimentos nesse mercado, tá? Eu vou colocar um dinheiro aqui esperando que ele renda em um mês. Não faça isso, cara. Não faça isso com o seu dinheiro, tá bom? O mercado de renda variável como um todo já é complexo e o de criptomoedas é mais complexo ainda por ser muito volátil, por ter níveis de alavancagem muito altos, enfim, é uma longa história, a gente poderia ficar falando aqui 2 horas sobre as razões que levam esse mercado a ser tão volátil, os fatores que dificultam o investimento nesse mercado, mas eu acho que essa dificuldade ela é recompensada com bons retornos para os investidores que conseguem se adaptar às dinâmicas, tá? Então vale bastante a pena. Aí a gente segue aqui, investidores, para falar da Solana, que vai lançar o seu novo smartphone, né? Existe aí uma expectativa de que a Solana passe a fazer como a Apple faz todo ano. A Apple lança uma nova versão do seu iPhone e talvez, né, a Solana passe a adotar essa dinâmica também. O último modelo, o último dispositivo era o Saga, que foi um sucesso, né? A Solana, inclusive, fez algumas promoções, vamos chamar de promoções, né, em que as pessoas compravam o Saga, ele tinha um custo de $1.000, né? E essas pessoas que compravam esse dispositivo participaram do airdrop do token Bonk, que é uma meme coin da rede Solana. Essa meme coin simplesmente explodiu e o Saga saiu de graça para um monte de investidores, né? Essa aqui é a realidade. Então acabou saindo muito barato. E a Solana já está se preparando para fazer o lançamento do seu novo smartphone. E, investidores, isso aqui que eu vou falar para vocês não é profecia, não é previsão de futuro, não é nada. Isso é fato, tá bom? Não precisa ser profeta para saber que todos os smartphones no futuro estarão conectados, utilizarão serviços de blockchains, tá bom? Os aplicativos do futuro rodarão em blockchains. Então, a Solana está um passo à frente, né? E é muito importante essa dinâmica aí que ela está imprimindo nesse setor de telecomunicações, né? E aqui no gráfico da Solana, ela deu uma arrefecida depois de ter atingido a casa dos $124, né? Ela tá dando uma lateralizada aqui, né? Se de repente a gente tiver um cenário de correção pro Bitcoin, que o Bitcoin leve o mercado lá para casa dos $35.000, quem sabe $36.000, a gente já vai ver o gráfico do Bitcoin, mas essa é só uma possibilidade. A gente pode ver a Solana chegando aqui na casa dos $75, talvez, quem sabe até ela acessando aqui o Bull Market Support Band, que está aqui entre $54 e $63. Ah, Adriano, mas nossa, pode corrigir assim, cara? Não tem alguma coisa errada? Que ela foi lá em $125, corrigir para a faixa dos 60, isso é possível? É possível, cara, isso é totalmente natural, saudável, normal, depois dela ter feito um rally aqui, ó, de 628%, ela se multiplicou 6 vezes em 3 meses, tá? Então, seria natural ela atingir esses níveis, tá? Por enquanto, a correção da Solana ainda é uma correção leve, 26%. Dá para falar que ela estaria pronta aqui para uma nova pernada de alta se o mercado voltar a se projetar para cima, tá? Mas, pelo fato dela ter tido um rally tão forte, existe ainda margem para ela corrigir um pouquinho mais se o mercado descer um pouquinho mais, né? Se o Bitcoin corrigir um pouquinho mais, Ethereum também lateralizar ou corrigir, enfim. Essa é a situação de momento aqui para a Solana, beleza, investidores? Mas fiquem tranquilos, vocês que estão acumulando nesses níveis, porque a gente projeta a Solana lá para cima dos $300, $400, então assim, quem estiver investindo aqui nesse momento é sucesso, você só precisa ter estômago se o mercado realizar algum movimento de volatilidade para baixo, tá bom? Ter estômago, tá? Para enfrentar a montanha-russa é mandatório nesse mercado, assim como a paciência que eu citei aqui. Eu poderia trazer para vocês uma cartilha com N atributos aqui que um investidor para esse mercado precisa ter, e com certeza ter um bom nível de aversão à perda é muito necessário, tá bom? Aversão ao risco. E aí a gente vai então falar um pouquinho sobre essas dinâmicas de juros, né, investidores? Que, a gente tem visto aí a dinâmica de inflação lá nos Estados Unidos já um pouco mais controlada, muito melhor do que o que a gente teve há um ano atrás. Aí o noticiário começa a dar conta de que os Estados Unidos estão próximos da meta de inflação, mas não deve ter pressa para cortar os juros. Isso foi o que disse lá o Christopher Waller, que é um diretor do Fed, né? Ele afirma que os cortes devem ser feitos de forma metódica e cuidadosa. E o Rafael Bostic espera corte de juros. Ele também é um membro do board do Fed, ele espera corte de juros acontecendo no terceiro trimestre do ano, né? Isso aqui pode gerar uma frustração no mercado, né, investidores? Por quê? Porque olha aqui, ó, o mercado já esperava cortes de juros, ó, 55% aqui no Fed Rate Monitor Tool, 55%
o mercado tinha uma expectativa, né, de 55% de probabilidade da gente já começar a ter as quedas em março. Inclusive, o mercado precificou isso nesses últimos meses, né? E se de repente a gente não tiver esses cortes acontecendo em março, pode ser que a gente tenha uma correção nos mercados tradicionais aí, né? Enfim, essa é uma dinâmica que a gente aguarda também, porque os juros impactam também o mercado de criptomoedas e a gente quer realmente que esses juros comecem a ser cortados logo, né? Os 3 principais catalisadores do ano para o mercado de criptomoedas: halving do Bitcoin, corte de juros nos principais blocos econômicos e a aprovação dos ETFs que aconteceu. Então, o primeiro catalisador, ETFs, check. Agora, o que a gente precisa é que os juros comecem a cair para que investidores e instituições comecem a tirar o dinheiro lá da renda fixa, que está rendendo 5,50% em dólar, né? Para que esse dinheiro comece pouco a pouco sair desses títulos de renda fixa e volte para os ativos de risco. Isso vai potencializar aí o movimento de alta dos mercados, tá? E quando a gente olha também aqui o gráfico do S&P, a gente vê que ele tá testando a região de topo, né, de máximas históricas aqui, já tá encontrando uma certa dificuldade, né? Quando a gente dá um close aqui, aproxima o gráfico, a gente vê que o S&P, deixa eu clicar aqui, aí, o S&P tá querendo aqui, cara, ensaiando, quem sabe, o que pode vir a ser um topo duplo aqui, né? Uma formação aqui onde o S&P não está conseguindo ir lá para renovar as máximas históricas. Se de repente a gente vê o S&P furando essa mínima dos 4.600 pontos aqui, a gente pode ver ele então se projetando mais abaixo para testar ali a região dos 4.500 pontos, pelo menos, né? Pelo menos. Isso aqui já traria aqui um cenário de queda para o índice S&P 500 na casa dos 4%, né? Não é muita coisa, mas isso pode catalisar quedas mais importantes para as Magnificent Seven, né? Que são as 7 empresas que têm carregado lá o índice, as empresas de tecnologia. E, enfim, isso pode gerar algum estresse para os mercados, e aí, se corrigir realmente, a gente precisa ver como que o mercado vai se comportar quando ele chegar aqui nessa região do Bull Market Support Band, né? Então, para o S&P é isso. Aí a gente vai então falar agora aqui do Bitcoin, né? E aí, sobre a dinâmica dos ETFs, investidores, a gente teve aqui um cenário em que a BlackRock atingiu 1 bilhão, o ETF da BlackRock, o ETF de Bitcoin à vista da BlackRock, atingiu 1 bilhão de dólares sob gestão em uma semana. Então, os ETFs de Bitcoin estão realmente batendo todos os recordes, né? E se alguém tinha alguma desconfiança em relação à adoção, né, institucional que seria trazida com o lançamento desses ETFs, certamente essa pessoa não tem dúvidas mais, né? E isso aqui é só a pontinha do iceberg, tá? A gente vai ver uma escalada na adoção institucional do Bitcoin. Essa adoção já vem acontecendo de maneira mais acentuada desde 2020, mas agora vai ser tipo a bull run dos institucionais, né? E nós, que já estávamos aqui antes de tudo isso acontecer, seremos os principais beneficiados. Se você estiver chegando agora, você vai ser beneficiado também, fique tranquilo, cara. E aí, bom, essa postagem aqui lá no X, no antigo Twitter, fala: o Bitcoin vai corrigir, né, o suficiente para te convencer que o bull market acabou. Aí ele vai voltar a subir, né? E esse outro estudo aqui sugere que a gente pode realmente estar ali em uma fase de formação de topo pré-halving, né? Ou topo de meio de ciclo, né? E a gente já falou dessa dinâmica aqui no canal. Bitcoin costuma deixar um topo antes dos halvings, tá vendo? O halving é essa linha azul aqui. E pode ser que nós estejamos aqui iniciando então um movimento que vai deixar um topo, dar uma retraída, o preço pode dar uma retraída aqui para aí sim então entrar em uma bull run que eu acredito pessoalmente que deve acontecer no segundo semestre desse ano, tá? Então a gente tem ainda um bom período para ir acumulando aí Bitcoin e bons criptoativos. E o Rekt Capital fala aqui nesse post, né? Foi ele que fez este estudo. Ele diz que as novas máximas históricas geralmente aguardam algo em torno de 200 dias depois do halving, né? O halving vai acontecer por volta ali do dia 20 de abril. Na verdade, não tem data para o halving acontecer, vocês sabem, né? Por número de blocos minerados. Mas a estimativa é 20 de abril. E aí, o gráfico do Bitcoin aqui, vamos entrar no gráfico do BTC para a gente fechar aqui a nossa análise. Bom, o BTC, nesse momento aqui, rompendo para baixo aquela linha de tendência de alta de curto prazo, tá vendo? A gente consegue ver ela melhor no gráfico de 4 horas.
mas sem confirmar o rompimento ainda, né? Ó, tá deixando um candle bem importante aqui, o BTC, né? E aí a gente tem um cenário que ele ainda não rompeu as mínimas que ele deixou ali nas últimas semanas aí, né? A gente tem uma mínima aqui em $40.600. Eu acho que rompendo esses 40.600 para baixo, aí a gente pode acreditar um pouco mais que o Bitcoin deva vir testar essa região desses topos que ele deixou aqui, pelo menos, né? Ó, aqui na casa dos $37.000. Com isso, o Bull Market Support Band, que é essa faixa que está cruzando o gráfico aqui, ó, ela vai se projetando para cima também, né? E seria bastante factível e natural, saudável, normal, sem crise nenhuma, sem motivo para preocupação algum. A gente vê o Bitcoin atingindo aqui essa faixa entre 35 e 37 mil dólares. Isso só representa oportunidade no mercado, tá bom, investidores? Se isso acontecer, eu pretendo aumentar um pouco mais a minha exposição, tá? Eu já cheguei aqui num nível de quase 75% de exposição no mercado. Eu tenho uma prática de preservar a caixa sempre. Esse é um dos principais gatilhos de proteção que eu tenho, é ter dinheiro. Acho que nada me protege mais do que ter dinheiro para me movimentar no mercado. Eu pretendo realmente dar all-in. Vou repetir a estratégia de sucesso do último ciclo. Em 2020 eu dei all-in, entrei com tudo em setembro. E se tudo der certo, eu vou realmente colocar tudo que eu tenho e vender os meus órgãos aqui que eu puder, vender meu violão, vou vender tudo para comprar Bitcoin e criptomoedas mais para o final do ano. É claro que isso é brincadeira, né, investidores? E, inclusive, eu sou um cara que diversifica meus investimentos, tenho investimentos em outras classes de ativos também, mas assim, o que eu tiver disponível para criptomoedas eu pretendo dar all-in mais para o final do ano, a menos que a gente tenha algum sinal mais claro aqui de que a bull run tá para começar. E eu acho que se a gente tiver essa correção aqui pré-halving, pode ser uma oportunidade para a gente aumentar um pouco mais a exposição, tanto em Bitcoin quanto em altcoins, certo? Eu vou fechar o vídeo agradecendo vocês que chegaram até o final aqui comigo. Vou convidá-los novamente a se inscrever para que vocês continuem acompanhando a atualização do nosso conteúdo. Deixem o like se gostaram do vídeo. Um forte abraço a todos e até a próxima. Investidores, a rentabilidade dos portfólios do relatório Smart explodiram. E a gente já vem tendo resultados superiores ao crescimento médio do mercado com cada um deles. Eu recomendo fortemente que você acesse agora mesmo o link da descrição para conhecer os detalhes dos portfólios Titan, Apollo e Blitzkrieg do relatório Smart, para você garantir o seu antes que o mercado explode e seja tarde demais. Corre lá!